Urgente! Fui hackeado por Wilker Leão. Eu falei que era um pouco de droga e um pouco de salada. Eu falei que era. Então, gente, vocês estão acompanhando essa coisa aqui, né? Que o Wilker Leão tá aprontando na UNB? Me digam se vocês estão acompanhando. Então a gente vai ver o vídeo do Wilker Leão dizendo que foi hackeado. Felizmente, eu fico muito triste com uma notícia dessas. Muito triste mesmo. Então, vamos ver o vídeo do Wilker Leão. Vamos comentar sobre isso daqui, né? É porque, aparentemente, a gente tem que comentar sobre isso daqui que o Wilker Leão tá tramando na Universidade de Brasília. Né? Tem que comentar. Então segue o vídeo. Fala pessoal, tô aqui com uma notícia urgente para vocês, que é sobre o hackeamento da minha conta no Instagram, onde, ao que tudo indica, pelo que minha esposa parece ter olhado, que eu estava tentando recuperar de todas as formas possíveis e não consegui, já começaram a espalhar golpe de aplicação e afins lá. Saibam que não sou eu, que fique claro que minha conta está hackeada por um vagabundo desses aí, que quer aplicar golpe, e eu estou tentando recuperar. Inclusive, se alguém puder me ajudar com essa recuperação, porque pelos meios tradicionais de você tentar redefinir. Eita, mandou um superchat a Priscila Silvia. Obrigado pelo superchat, obrigado pelos R$ 10, Priscila. Tão morrendo de rir. Sim, sim. Então, infelizmente, não foi o YouTube, foi o Instagram, mas isso é interessante, hein, gente? Isso é interessante porque abre um precedente, né? Aparentemente, então, a conta do Wilker Leão supostamente está sendo utilizada, a conta no Instagram, para aplicar golpes nas pessoas. Isso é contra as diretrizes do YouTube. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é contra até do YouTube. No YouTube, você não pode se utilizar do seu alcance na plataforma para divulgar qualquer coisa que seja ilegal em qualquer outra plataforma, tá? Tem muito youtuber gringo que já teve a conta do YouTube banida permanentemente, sem poder voltar para a plataforma por conta desse tipo de coisa. Então é interessante saber, né? A gente poderia mandar para o YouTube, né? Fazer denúncias para o YouTube de que a conta do Wilker Leão, supostamente no Instagram, está sendo utilizada para aplicar golpes nas pessoas, né? Seria interessante se o YouTube soubesse disso. Senha, pedir o código de verificação e enviar. Enviei a selfie também de vídeo que eles pedem e nada. Tentei enviar, na verdade, né? Porque aí não foi recebido, o vídeo não foi carregado, deu uma mensagem do tipo, que era para fazer tipo um escaneamento digital do seu rosto. Nem isso deu certo. Conseguiram mudar meu e-mail, também coloquei meu número telefônico lá, tentaram roubar meu WhatsApp também, mas pelo menos. Ah, meu querido, o nome disso é livre mercado. Né? O Instagram oferta, digamos assim, o produto que ele quiser. E aí, você, como liberal defensor do livre mercado, não tem por que estar reclamando que o serviço está ruim. O Instagram faz o que ele quer. Ele está comigo ainda, então parecem não ter conseguido, mas conseguiram de alguma forma mudar o e-mail e eu tento colocar a verificação em 2 etapas, tudo o possível lá para dar mais camadas de segurança e mesmo assim conseguiram fazer isso. Como eu disse para vocês, eu ia publicar o vídeo em resposta, o vídeo final em resposta ao Nando Moura hoje. Não vai rolar, é esse vídeo. Quem é esse cidadão? Então, Wilker Leão é um youtuber de direita que ele ficou mais conhecido depois que ele chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. E por conta disso, teve um episódio ali em que ele apanhou do Bolsonaro e dos seguranças dele. O Wilker Leão, atualmente, ele se matriculou no curso de História da UNB e ele tá fazendo aquela palhaçada de filmar professores em sala de aula para depois divulgar essas filmagens na internet para o público dele de extrema direita. Basicamente esse é o cidadão que teve a conta no Instagram supostamente hackeada. Vídeo aqui para que vocês não caiam, é o principal, ninguém caia nesses golpes retardados, que eu acho pouco provável, porque felizmente minha audiência, vocês são qualificados, não vão cair nessa idiotice, já sabem que é um golpe, mas que fique reiterado, que fique claro aqui, não caiam em qualquer porcaria que colocarem lá, não sou eu. E quem puder me ajudar aí, tiver alguma mãe, algum profissional com quem eu possa entrar em contato também, agradeço, vi que o Thiago Braga também recentemente passou por isso, mas eu não tenho o número dele, o único contato que eu teria com ele era por lá, salvo engano, vou tentar de alguma forma, porque parece que ele falou com um camarada qualificado lá que desenrolou para ele rapidamente, então se alguém tiver alguma forma de me colocar em contato com qualquer profissional aí, eu agradeço demais. Ou puder me dar uma ajuda
também me mandando um e-mail lá, eu agradeço. Mas não caiam em golpe, por favor, que é a última coisa que eu quero. Quem puder me ajudar, estou aqui aberto a todo tipo de ajuda possível. É isso então. Então, Me colocar em apresentando a figura, né? Vocês que têm a sorte de não conhecer essa figura, este rapaz, aparentemente, tem um processo administrativo lá na UNB correndo a respeito do que ele está fazendo na sala de aula, impedindo outros alunos de terem aula para fazer o conteúdo dele na internet dentro da UNB, no solo da universidade pública, né? Tem um processo administrativo correndo, tem professores que estão tentando desembolar esse negócio aí para tentar banir ele da universidade, né? Porque é o mínimo que tem que acontecer, ele ser removido da universidade pública por conta do que ele está fazendo. Mas já que vocês não conhecem quem é o Wilker Leão, eu vou mostrar para vocês aqui um dos vídeos que ele faz sobre esse tipo de coisa, pra vocês verem quem que é essa figura, né? O quão patéticos são os vídeos que ele faz nesse negócio. E eu não vou mostrar os vídeos que ele tá fazendo filmando um outro professor lá. Ele diz em um dos vídeos que só porque o professor tá coletando evidências com o celular que ele pode divulgar as imagens do professor na internet, né? Coisa que não procede. Então, eu vou colocar esse vídeo aqui que pra mim é o melhor vídeo do canal dele, né? Que demonstra como que ele pensa, né? Então, segue. É um vídeo dele em sala de aula. Essa ideia de brasilidade, por exemplo, que cresce em momentos de Copa do Mundo ou de ditadura militar, por exemplo, ela tem uma função política, né? A função de atrair o seu povo para essa sensação de pertencimento que é o ethos nacional. Quem é um expoente importante do Gilberto Freire, que é weberiano por sua vez? O Sérgio Buarque de Holanda, que a gente já falou aqui em outra aula com Raízes do Brasil, que ele fala do tipo ideal do homem cordial, que eu tinha falado na outra aula, lembrem? Que ele fala basicamente do jeitinho brasileiro. Então a ideia de que o brasileiro é bonzinho, o brasileiro fala, vamos marcar, e some por 5 anos, isso tá lá no Raízes do Brasil, tá lá em Sérgio Buarque de Holanda. E isso constrói o ethos nacional. Tem um fundo de verdade? Tem, claro. Essas pessoas fizeram uma pesquisa, Sérgio Buarque de Holanda, que era um brasileiro, viveu no Brasil a vida inteira, tem um fundo de verdade, a gente sabe. Agora, o fato de ter um fundo de verdade significa que todo mundo no Brasil é assim? Não tem gente no Brasil organizada, pontual, que detesta burlar regras, que gosta de seguir cronograma, planilha. Eu sou assim, eu sou brasileira. Então, esse é o problema. As generalizações que criação de um ethos nacional implica. Igual o que a gente apresentou, que ele separou entre bons, maus, corrompidos e não corrompidos. Então, isso entra muito nessa questão, né? Exatamente. De você generalizar, de você colocar como se existissem os bons e existissem os maus, e a gente cria uma identidade a partir disso. Não é. A gente sabe que as relações humanas das pessoas são mais complexas do que isso. Mas será que a ideia não era apresentar a regra? Claro que a toda regra existem exceções, né? Mas é inegável, assim, que esse jeitinho brasileiro acaba sendo uma regra, né? Por mais que tenha suas exceções. Será que essa Se uma regra não considera as exceções, é uma regra ruim. não foi a ideia? Mas é inegável como? Qual que é o método que você está usando para falar isso? No dia a dia, como a senhora mesmo disse, ele é um cara que tem o lugar de fala dele, né? Para falar da nossa experiência, né? Eu acho que todo mundo, de forma geral também, enquanto regra, vê no dia a dia esse jeitinho brasileiro se aplicando em várias questões que pesam negativamente para o nosso lado. Então, eu acho que não dá para a gente querer tirar da gente algo que não é um estereótipo por si só, assim, para te taxar negativamente, mas que o próprio povo, em regra, contribui para aquilo. Furar uma fila, não respeitar regras de trânsito básicas, assim, quem dirige mesmo sabe que no trânsito as pessoas viram animais ali dentro dos seus próprios carros que não querem seguir algo que foi básico para ele ter aquela certificação para poder dirigir, para ele ter tirado uma CNH, dar uma seta. Por exemplo, tudo isso para mim se encaixa no jeitinho brasileiro ali de, vou dar um golpe aqui que não faça um grande mal, não se enquadre como crime, não vá, sei lá, prejudicar muita pessoa, mas o que custa? Qual que é o problema furar uma fila? Qual que é o problema vender um ingresso aqui de cambista, né? Exatamente. Voltou pro Gimo. Agora a gente tá reagindo ao Wilker Leão. Querer crescer em cima disso, economicamente, não respeitar as regras de trânsito e tal. Eu concordo com você até certo ponto. Eu acho que a gente pode falar que... Como professor, esse cara, ele tá brigando com professores na sala de aula e divulgando a imagem e também o áudio das aulas na internet,
pra fazer esse tipo de conteúdo pro público dele de direita. Cara, é foda. É a mesma direita que diz que o professor tem que ter mais autoridade na sala de aula, que o aluno hoje não tem disciplina, né? Tá reclamando desse tipo de coisa do professor querer cercear o uso de celular na sala de aula, coisa que é muito positiva. Parar com essa porra de ficar filmando o professor. Também tem toda essa questão, cara, como professor, tipo, eu acho que se o professor ele não quer que a aula seja filmada, ele tem esse direito de não querer que a aula seja filmada. Eu não sei por que isso não acontece nos vídeos, mas se eu estivesse nessa posição como professor e percebesse que tem alguém me filmando na sala, eu mandaria pra fora da sala, mandaria pra fora. Né? Tem todo esse debate aí dessa questão de querer dar muito direito pro aluno, porque tem todo esse ethos pós-moderno também, que o aluno tem que ter a mesma autoridade na sala de aula que o professor. Não, sala de aula é local de hierarquia também, gente. É local de hierarquia. Isso daí, esse tipo de coisa tá permitindo que caras como o Wilker Leão surjam na sala de aula. Né? Atrapalhem a aula, atrapalhem todo mundo até a aula pra fazer esse tipo de conteúdo dele. Né? Então não, precisa ter uma autoridade na sala de aula. Ele pode tirar o aluno pra fora da sala de aula sim, se ele estiver filmando. Mas segue. Isso é uma característica da organização social brasileira, sem dúvida. Isso sim é inegável. Todo mundo que está aqui com certeza já vivenciou situações desse tipo. Qual que é o problema? Qual que é a barreira? Você falar que isso é uma regra. Porque uma regra, você dizer que isso é a maioria da população, pressupõe um método científico que você tem aplicado para poder dizer isso. Pois é. E diz o título do vídeo. Ela jura que a malandragem do jeitinho brasileiro não é só uma regra no Bochil. Meu filho, para você poder fazer uma afirmação como essa, tem que ter dados. Né? A gente tá num ambiente de sala de aula, não é questão de a minha opinião contra a sua. Não tem dado? Então não tem o que dizer. Isso com certeza. A sua impressão não é regra. Não consegue dizer uma regra. A nossa impressão nessa sala inteirinha aqui não consegue determinar uma regra. Determinar uma regra que não esteja implicando uma generalização não sem estou falando evidência. cientificamente, empiricamente, assim a gente constata no dia a dia. Empírico é um método. Na vivência, dá para enquadrar isso. A gente está falando aqui de ciência. É bom, né? A pessoa de direita falando de vivência, no lugar de fala, é tentar se justificar. Construir um ethos nacional a partir de um método científico de investigação qualitativa, precisa de ser baseado em evidência, precisa de método científico. Não pode ser baseado na vivência do Sérgio Buarque de Holanda. Ainda que, com certeza, todos os brasileiros consigam compartilhar características desse tipo e construir um aspecto da organização social brasileira que acho que todo mundo concorda, beleza. Mas falar que isso é regra implica uma generalização. Mas a partir da perspectiva dele, de alguns, é o que eu quero dizer. Na academia, alguns outros apresentam seu outro ponto de vista e se tentam contradizer. Cara, isso daqui é um exemplo muito claro, né? Da ciência, né, contra esse relativismo de direita. É isso. Tem que ter dado, tem que ter ciência. Não é só falar o que você pensa. Você quer dizer sua opinião, escreve literatura, entendeu? Se você está apresentando uma pesquisa científica em antropologia, você precisa de método. Senão você está fazendo ingerência, generalização. Se você quer falar da sua opinião como intelectual, como brasileiro, como o Sérgio Buarque de Holanda era um brasileiro com muita circulação, beleza. Mas não fala que aquilo é um artigo científico, entendeu? Porque a antropologia não é opinião, é ciência. É ciência social baseada em evidência. E aí, qual que é o problema disso? O estigma. Porque você, partindo dessa ideia do Macunaíma, do jeitinho brasileiro, do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, você estigmatiza um país inteiro a partir de uma generalização. Então, voltei também e encaixei o Felipe Durante no meio da sua live. O Felipe Durante é muito bom, eu gosto muito do canal. A pessoa que ela não é daquele jeito, ela vai ser vista como exceção, ela vai ser estigmatizada fora do seu país a partir disso, e o estigma, ele barra a mudança social. Então, a própria necessidade de uma educação para mudar isso, porque eu também acho que é um aspecto mais negativo do que positivo na nossa sociedade, ela é barrada. Porque você cria esse ethos nacional aqui, o Brasil é assim mesmo. A gente não vai mudar isso, porque isso é o que é o brasileiro. Entendeu? Então, esse estigma, ele vai ter um papel prejudicial para a própria mudança desse tipo de aspecto na sociedade. Entendeu? E cientificamente você não consegue me provar que é regra. Algum antropólogo que tenha uma perspectiva empírica ali da vivência dele pode tentar... A vivência dele não é. Então, pode tentar consolidar isso cientificamente, apresentando uma teoria ali que vai ser submetida a seus pares e vai ver se aquilo se aplica enquanto uma regra de fato. Assim, mas eu acho que a gente precisa... Eu acho. É sempre no eu acho, né?
a senhora bem disse aí, reconhecer o problema, que é um problema, para poder, a partir disso, evoluir. E não ficar mentindo para si mesmo a partir de algo que existem suas exceções, mas isso acaba não sendo a maioria. Pode ser que não tenham artigos científicos que caracterizem isso, mas a gente vê no dia a dia e seria interessante ter produções nesse sentido. Mas são coisas diferentes. Eu não acho que isso que eu tô falando de que não dá para fazer uma generalização a partir da vivência pessoal quer dizer negar o problema. Inclusive, eu não nego, eu acho que isso é um grande problema no Brasil. E que isso implica na burocracia, na corrupção política, Sim. isso implica em diversos problemas que a gente tem, como América Latina, inclusive. E é um problema para que a gente olha como cientista social e tenta construir isso. Sim. Os colegas que trabalharam em fábrica no Japão contam sobre o Iranai, ou não precisa. Os japoneses da fábrica fazem o mínimo do mínimo. Né? Também é uma coisa que chegou ao Brasil, mas essa coisa dos termos gringos que o pessoal usa para montar essas matérias sobre quiet quitting, por exemplo. Gente, esse negócio do anti-work ou anti-trampo aqui no Brasil, esse negócio vem dos Estados Unidos, tá? Esse negócio do funcionário fazer o mínimo que ele precisa no trabalho, né? O que, né, os nossos econocoaches chamam de malandragem, né? Isso é uma coisa que vem dos Estados Unidos. Não é um negócio que surge aqui no Brasil. Né? É claro, falta método científico. Ele não sabe o que é método, certamente. E aí, direita inventa um problema pra cagar a solução, que preguiça. Pois é. É isso. Não tem evidência científica nenhuma do que ele tá dizendo. A pessoa tá pedindo evidência científica. E ele tá trazendo aqui, né, é muito engraçado, a pessoa de direita tá trazendo argumentos como vivência, né? Ah, não, a vivência diz. Quando é alguém de esquerda dizendo que a vivência é a vivência de tal pessoa, a vivência de pessoa negra, a vivência de pessoa trans, a vivência de pessoa LGBT, não, aí não conta, né? Agora a vivência dele conta, é claro, né? Tá acima de um método científico. Soluções. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é falar que a gente não tem um método para dizer se isso é maioria ou não. Isso é importante? Não. É uma discussão metodológica. Isso, para mim, não é importante politicamente para a gente tentar mudar isso. Nem deveria ser uma base de discussão na ideia de que isso está errado, que tem que ser mudado, entendeu? São esferas diferentes. Estou falando da discussão metodológica mesmo. E assim, teria como a gente descobrir isso? Cara, exatamente. Professora, como assim as vozes da minha cabeça não podem ser usadas como ciência? Mas o que está parecendo? Está parecendo a discussão entre o Monark e a Gabriela Prioli sobre o Monark ter que ter dados para conseguir dar os argumentos dele, né? Ele só tem a opinião dele e a Prioli pede para ele os dados. E pensando aqui em métodos, não sei, por exemplo, se a gente for pensar no sistema político, e esse tipo de pesquisa existe. Se a gente for pensar quantos municípios brasileiros, por exemplo, tiveram registros de corrupção desde a redemocratização. É um método estatístico de ver, assim, não sei esse dado, mas muito provavelmente varia, né? Sim. E aí a gente Muito poderia ter uma evidência de que, pelo menos na corrupção, na arena da política partidária, é a maioria. Mas é um foco, né? Você está dirigindo... Está dirigindo, mas aí a gente consegue chegar nesse dado, entendeu? Porque a gente tem que tomar cuidado com generalização. Ah, todo japonês é inteligente. Entendeu? Todo brasileiro tem um jeitinho, ou a maioria, quem não é exceção. Isso é acientífico. Isso não é científico. Eu acho que entendeu? esse estigma, né? Eu já senti isso, assim. Eu lembro uma vez discutindo com o francês, ele falava assim: no Brasil, vocês não fazem revolução nenhuma, porque vocês são tudo, sabe? Tudo vocês dão um jeitinho. Pacífico. São bonzinhos, são gentis, e assim, é uma visão muito ruim do próprio país e que me atingia, sabe? E invisibiliza os movimentos em contrário. Eu comecei a argumentar com ele, falando, não, o Brasil já teve muitas revoluções e coisas sangrentas, mas ele não conseguia ver isso, porque ele tem essa visão aí. E aí vai invisibilizar, por exemplo, os movimentos anticorrupção, que vai ser pensado, tipo, nunca vai dar em nada, o Brasil é corrupto. Entendeu? Nesse sentido que o estigma é problemático. E vai ante a luta, inclusive, pra gente acabar com isso. Só que eu não enxergo como um estigma, assim, eu enxergo como uma constatação fática da realidade que a gente precisa combater. Não vou dizer pela maioria, mas de muita gente, de uma quantidade significativa de pessoas que enxergam assim e que enxergam um problema, que é um fato, que precisa ser combatido. É um fato, mas não tem referencial científico nenhum pra dizer que é um fato, né? E o primeiro passo é reconhecer. Muita gente. É uma grandeza pra mim. Eu trabalho com isso, discutindo política. Tenho redes sociais, fazendo entrevistas com as pessoas. Eu tenho uma média de 10 milhões de visualizações. Pra que evidências científicas? Eu tenho um canal no YouTube. Visualizações são pessoas que a gente discute diretamente. A gente discute diretamente no dia a dia, com uma quantidade que dá para
encarar como mais de 1.000 pessoas, que eu já conversei diretamente na Você já viu entrevista, no mais vídeo em si, resultados alguma vez? mas isso gera de impacto visualizações de pessoas que Não tem resultado, não tem ciência. veem aquilo, criam suas ideias a partir disso, compartilham ali, comentando, engajando ou compartilhando. Cara, é inacreditável. O melhor desse vídeo é que o Wilker Leão, depois de fazer todos os cortes dele, né, ele tinha o poder de fazer todos os cortes necessários para tentar fazer com que a professora parecesse, né, não saber argumentar frente aos argumentos com certeza geniais que ele deu. Ele editou o vídeo, ele postou o vídeo e ele achou que ele lacrou muito para a professora. Achou que lacrou demais, né? Trazendo como argumento, não, eu não tenho ciência, eu tenho um canal no YouTube em que as pessoas dizem várias coisas. Ele parou a aula para isso. Mesmo dando para outras pessoas, e Mas você acha é que uma o experiência. método social é válido como método científico? Não estou querendo. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E Mas você acha é que uma o método experiência. Você acha que a experiência de rede social é válida como método científico? Aparentemente é, de acordo com o Wilker Leão. social é válido como método científico? Não estou querendo enquadrar enquanto método científico. Mas eu só estou dizendo que. científica, Sim. que é uma aula de introdução Eu só... antropologia. mas a gente. Exatamente, a aula é sobre antropologia. Quer falar sobre antropologia? Traz os dados. Mas, professora, você já viu quantos inscritos eu tenho? Segue. Sim, mas a gente começou falando sobre a visão do Sérgio Buarque de Holanda ali, né? Eu quis dizer, será que ele não quis apresentar uma perspectiva nesse sentido? Só quis levantar uma Não, possibilidade. mas o que eu tô te colocando é que ele não estava apresentando a perspectiva dele. Ele estava apresentando um estudo da vida toda dele como sociólogo, antropólogo também, um dos mais importantes do Brasil, e dando aquilo a característica de um estudo antropológico. E eu não estou tirando a validade do Raiz do Brasil, hein? É um clássico do Brasil. O que eu estou falando Eu é que talvez existe não essa tenha esse crítica. lugar, mas ele tem, né? Uma Tem, pessoa importante A questão dentro é da a área que crítica, falou entendeu? isso. A crítica à generalização. É isso que é um cuidado. Aí começa o ressentimento contra a academia, né? É o mesmo ressentimento que o Olavo de Carvalho tinha. Não, a academia me injustiçou, né? É o mesmo que aquele maluco que foi no Jô Soares negar o aquecimento global tinha também, né? Não, é porque sou eu falando. Se fosse um cientista muito reconhecido falando o que eu digo, aí ele teria local. Não, né, gente? Cuidado, não invalida tudo isso que ele falou, que você falou e que eu concordo. Não invalida. A gente só precisa ter essa preocupação científica com generalização. Mas é discussão pra gente discutir mesmo de bar. Uhum. Exatamente. Isso é uma discussão pra mesa de bar. O que eu acho, o que eu não acho, né? Então, eu vou ajudar o Wilker Leão. Então, ele poderia ter trazido, né? Já que é pra falar sobre esse tipo de coisa, o brasileiro é malandro e tal. Então, olha essa pesquisa aqui, ó. Isso aqui é um artigo científico, né? O Wilker Leão, prazer, Wilker Leão, ciência, se conheçam. Então, tem esse artigo publicado na revista Behavioral Economics, né, a ciência de comportamento em economia. É muito referenciado esse artigo e é muito criticável também. Se chama Honestidade Cívica no Globo, né, no planeta Terra. Esse artigo ele é muito criticável porque ele lida só com contexto urbano, vale lembrar aqui também, né? Dá para criticar essa referência por vários prismas diferentes, mas tem aqui um argumento aqui para ajudar com o Wilker Leão, já que ele foi incapaz de trazer na discussão, dentro de uma sala de aula, qualquer tipo de referencial científico, né? Então a gente está trazendo aqui para ver se a gente ajuda ele um pouquinho nessa questão de ciência. Então, a metodologia desse artigo consistiu na seguinte coisa. Eles jogaram exatamente ao redor do mundo, seria uma tradução melhor, né? Honestidade cívica ao redor do mundo. Esse artigo, ele trabalhava da seguinte forma. Eles jogaram em regiões urbanas, em estabelecimentos públicos e privados, carteiras com dinheiro e sem dinheiro, para visualizar o que ia acontecer em cada país, quantas carteiras com dinheiro iam ser devolvidas no Achados e Perdidos, né, e quantas carteiras sem dinheiro iam ser recebidas no Achados e Perdidos. Gente, eu gostaria de perguntar, eu vou fazer uma enquete aqui, inclusive. O experimento caro, né? Por isso, ciência precisa de financiamento, né, gente? Precisa de financiamento. Qual carteira vocês acham que vai ser mais devolvida nos países analisados? As carteiras com dinheiro ou as carteiras sem dinheiro? Então, me digam qual é a resposta de vocês aí. Eu vou fechar a enquete daqui a 30 segundos. Vocês têm 30 segundos para responder ela, hein?
Exatamente, dá para criticar a pesquisa em vários aspectos. Tinha que ter o recorte pelo poder financeiro aí na revista, sim, com certeza. Foi feita só no contexto urbano também, tinha que ter também um contexto rural. Um milionário não pegar uma carteira na rua não significa honestidade. Pois é, tem várias questões a serem consideradas. Mas o meu ponto, quais países? Ah, vamos fingir que são todos os países do planeta Terra inteiro, porque foram muitos países avaliados na pesquisa, né? Foi uma pesquisa com financiamento pesado. Fez a pesquisa em vários países do mundo. Então, tá aí, vou encerrar a enquete está encerrada, quem não respondeu ficou sem responder, quem respondeu, respondeu e finalizei a enquete. Então, de acordo com vocês, as carteiras com dinheiro vão ser devolvidas 62% das vezes, e as carteiras sem dinheiro serão devolvidas 37% das vezes. As carteiras com dinheiro serão mais devolvidas do que as carteiras sem dinheiro. É boa resposta de vocês. Então vamos ver o que deu a pesquisa? Então a pesquisa, eu tô trazendo isso daqui só para tentar ajudar o Wilker Leão, porque ele não conseguiu trazer nada. Então, tá aqui o dado. No Brasil, o Brasil ficou bastante abaixo no índice de devolução de carteiras, abaixo de vários outros países, né? Ele ficou acima de África do Sul, Tailândia, México e Índia, mas ficou abaixo de países como Dinamarca, Polônia, Nova Zelândia, França, Sérvia, Espanha, Rússia, Canadá, Argentina, Portugal, né? E Estados Unidos também. Então o Brasil saiu perdendo nessa daqui. Era um argumento que o Wilker Leão poderia ter trazido. Vamos concordar que é um argumento que ele poderia ter trazido. A professora poderia ter questionado o artigo pelos prismas que vocês mesmos questionaram aí, aqui. Mas ele foi incapaz de trazer qualquer evidência científica para embasar o que ele estava falando, né? Então, o Brasil, ele devolveu por volta de 30 a 40% das carteiras que não tinham dinheiro. E ele devolveu mais ou menos 50% das carteiras com dinheiro. Por que eu tô trazendo isso daqui? Não confio nessa pesquisa. Ah, mas é isso, né? Não confiamos também na pesquisa, mas se a gente não confia nela, a gente tem que questionar ela fazendo outros estudos, né? Porque a sala de aula não é um ambiente para trazer as percepções pessoais, como o Wilker Leão trouxe, né? É um ambiente para trazer evidência científica. Mas é interessante, eu gosto que vocês estejam questionando o estudo. Vamos trazer, por que eu perguntei para vocês quais carteiras seriam devolvidas mais, as com dinheiro e as sem dinheiro? Porque, embora vocês tenham acertado, a percepção no senso comum, como demonstra a pesquisa, ela é muito diferente da realidade, né? O que é uma evidência de que o Wilker Leão pode simplesmente estar falando bosta no que ele disse, né? A percepção ela é diferente da realidade, atentem-se a isso. Então, a pesquisa, ela também perguntou a pessoas não especialistas em economia, a especialistas em economia também, perguntando o que você acha que vai ser o resultado. Como está demonstrado aqui, o que foi previsto pela amostra não especialista disseram que as carteiras com muito dinheiro seriam menos devolvidas, as carteiras com dinheiro apenas, né, dinheiro apenas, seriam devolvidas um pouco mais do que as com muito dinheiro, e que as carteiras sem dinheiro algum seriam mais devolvidas ainda. Agora, a amostragem dos especialistas, os especialistas preveram que as carteiras todas iam ser devolvidas mais ou menos na mesma proporção. Agora, de acordo com a amostragem real, o estudo real, a gente tem esse resultado aqui. Aparentemente, as carteiras sem dinheiro, elas são menos devolvidas do que as carteiras com muito dinheiro. O que é impressionante quando a gente para pensar, né? O que vocês tinham respondido mesmo? Como na nossa enquete, eles disseram que as carteiras com dinheiro seriam mais devolvidas, né? Vocês acertaram nesse negócio aqui. Então, as carteiras com dinheiro foram mais devolvidas do que as carteiras sem dinheiro algum, de acordo com a pesquisa. O que refuta a percepção do público não especializado e até mesmo a percepção do público especialista em economia, né? Então, a percepção ela não é suficiente para fazer esse tipo de declaração que ele está fazendo. Não é suficiente. O que a gente precisa é do resultado do experimento. E é claro, vale lembrar também, o que dá argumento para o Wilker Leão, o Brasil está abaixo de muitos países, nesse estudo aqui, nesse contexto muito específico. Coisa que ele poderia ter dito, mas não diz porque ele não entende de bosta nenhuma, né? Ele tem a percepção dele, o canal no YouTube dele aparentemente refuta qualquer ciência, é mais importante que qualquer ciência, porque percepção de acordo com ele é bem melhor do que ciência no final das contas.
É isso que eu tenho pra dizer sobre a pauta do Wilker Leão, porque teve gente que já me perguntou o que eu achava do que ele estava fazendo. Eu acho que o que ele está fazendo é um absurdo na universidade pública. Eu acho que é um absurdo contra o professor, o que ele está fazendo. Né? E é muito engraçado perceber que é tão absurdo que até mesmo o Nando Moura está criticando ele por conta disso. Né? Então, já tinha visto essa pesquisa em algum outro lugar. Sim, é muito questionável o dado, né? Mas ele poderia ter dado essa pesquisa também, né? Poderia ter dado, mas não deu, né? Porque ele não entende o que é ciência, ele nunca leu nada na vida, aparentemente.